os nossos irmãos internautas, você que está sempre nos acompanhando através da internet, seja ao vivo, seja em direto, ou quem sabe por uma mensagem gravada. Deus abençoe a sua vida de forma especial. Nós estamos em Lisboa, aqui no norte de Lisboa, em Portugal, sempre com uma mensagem poderosa de Deus para o seu coração. Nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus. Hoje é o capítulo de número 5 e o versículo de número 13. Nós iremos deter hoje no capítulo 5, versículo 13. Já que estudamos esse sermão da montanha, as bem-aventuranças, nós já tivemos aqui o prazer, as aulas anteriores, e eu quero até aqui incentivar aos internautas, você que sempre me acompanha pela internet, nós temos aí várias mensagens até o versículo 13, do capítulo 1 de Mateus, até o versículo de número 13 do capítulo 5, nós temos aí para trás cerca de 19 mensagens pregadas até aqui, tá bem? Hoje nós iremos estudar especificamente, minuciosamente, o versículo de número 13. Então diz assim, me acompanha, Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu vou repetir, porque existe uma riqueza muito grande aqui, e vocês vão marcar. O Evangelho de Mateus, as palavras proferidas por Jesus, são coisas muito fortes. Vou repetir o versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Meus amados irmãos, nós estudamos aqui no capítulo de número 5, o código de ética para os discípulos, que foram as 9 bem-aventuranças, e nós podemos aqui aprender o padrão de conduta do cristão. Nós aprendemos o código de ética para os discípulos de Jesus, aqueles que são pastores, evangelistas, bispos, presbíteros, diáconos, aqueles que levam a palavra, o código de ética de Jesus para todo o obreiro, é o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 12, que ele vai falar sobre as 9 bem-aventuranças. Também, esses 12 versículos, também é o padrão de conduta do cristão. Então, logo após Jesus ministrar essas bem-aventuranças e dizer quem são os bem-aventurados, depois de falar sobre a conduta do cristão, porque as pessoas que seguem a Cristo, eles têm por obrigação de seguir aqui este código de ética, esse padrão que Jesus ensinou no capítulo de número 5. É necessário, é preciso que todo cristão, que todo discípulo de Jesus siga o que ele disse aqui, com esse código de ética e com esse padrão de conduta para o cristão. No versículo de número 12, no versículo de número 13, agora Jesus começa a decorrer
com mais uma série de palavras que vai também nos impactar. Ele vai fazer agora uma comparação. Ele vai agora simbolizar o sal como se fosse nós, eu, você, como se nós fôssemos sal. O que é sal? Quem é que não conhece o sal? Sal é um elemento que tempera os alimentos. Vou repetir: sal é um elemento que tempera os alimentos. Então, todos nós conhecemos o sal. O sal, naquela época de Jesus, era também muito conhecido. Alguns não sabem, mas a palavra salário veio de sal. O sal naquela época tinha um valor enorme. O sal era muito bem valorizado. O sal tinha um valor precioso naquela época de Jesus. Inclusive, a palavra salário vem de sal. A palavra salário vem de sal. Então, a palavra salário, ela vem de sal. Então, Jesus vai pegar um elemento que era muito valoroso e muito precioso da época, para comparar o cristão, para comparar eu e para comparar você, para comparar aqueles que verdadeiramente praticam o código de ética do discípulo e aquele que também pratica o código ou o padrão de conduta do cristão. Jesus vai chamar esses de sal. Então, todos aqueles, você que não assistiu às mensagens anteriores do Evangelho de Mateus, é muito importante que você assista para você aprender, principalmente as bem-aventuranças. Tem 9 mensagens exclusivas das bem-aventuranças. São as 9 anteriores mensagens, estão todas disponíveis aí no YouTube. Para que nós possamos ser sal, Jesus está dizendo que aqueles que praticam esse código de ética, esse padrão de conduta, são sal. Então Jesus vai nos chamar de sal. E ele vai chamar de sal de quê? Sal da terra. Ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Agora, nós somos o sal da terra, não somos o sal na terra. Então Jesus vai canalizar, vai verbalizar e vai nos comparar como sal. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês que me seguem, vocês que são cristãos, que são os meus discípulos, vocês que andam na minha conduta, no meu padrão de conduta, vocês são sal. Vós são o sal da terra. Então o que Jesus está dizendo com isso? 2 coisas. Primeiro, ele está dizendo: primeiro, vocês são preciosos. Segundo, vocês são valorosos. Porque o sal é precioso e também é valioso. Jesus estava dizendo: sem o sal, as pessoas não conseguem viver na terra. É preciso de sal. Inclusive, todo ser humano tem a necessidade de consumir entre 2,5 a 5 gramas de sal por dia. É necessário. Pessoas que comem muito pouco sal andam muito sonolenta. O sal é para dar equilíbrio
Pessoas que gostam muito de doce e que comem pouco sal é muito sonolento. É preciso o sal, às vezes muitas pessoas colocam o sal como vilão. Mas não, o sal é um alimento. Nós podemos alimentar do sal, porque o sal, ele serve também para a nossa saúde. O sal, ele é muito valioso, o sal é muito precioso, principalmente naquela época de Jesus. Agora tomem nota, falando sobre o sal, Jesus está falando sobre o sal e falando que nós somos o sal. Se o sal era precioso e o sal era valoroso, para que o sal servia? Para que o sal prestava? Por que Jesus estava dizendo que o sal é precioso e é valoroso? Porque naquela época não existia, como na época de hoje, frigorífico, geladeira. E uma das valias do valor do sal era para conservar. O sal servia para conservar. Então, quando se matava um cordeiro, um carneiro, quando matava o boi cevado, era necessário colocar o conservante naquela carne. Então os pais de famílias acostumavam na família matar o boi cevado, matar o carneiro. Então não existia naquela época o que? Geladeira, frigorífico. Então aquela carne era preciso colocar nela sal. O sal era para conservar a carne. Se não houvesse sal, era necessário que um boi que morria na fazenda, era preciso consumir ele em um dia só, ou do mais tardar no outro dia. E para quem sabe, quem já esteve lá em Israel, sabe que lá é 45 graus no verão. Então não tem como, essa carne ela vai perder. Então a carne era conservada com o sal. Então Jesus estava falando do valor do sal. E para Jesus falar sobre esse valor do sal, há de se entender também uma coisa: que no mundo em que nós vivemos, o que mais o adversário usa para combater os cristãos é a carne. Carne, os espirituais entendem, a carne é algo que o adversário usa. Se tem uma coisa que realmente está fora do padrão de conduta do cristianismo, é o crente carnudo, o crente que está só na carne. Então vocês sabem, trazendo aqui de novo para a simbologia, para a comparação, se você pega um pedaço de carne, vamos colocar há 2000 anos atrás, quando Jesus está falando sobre esse assunto, se pega um pedaço de carne e deixa lá na mesa ou na prateleira, 2, 3 dias, o que estava acontecendo com aquela carne? Aquela carne iria entrar em um processo que iria começar a azular e depois apodrecer.
E depois de apodrecer, começa a dar mau cheiro. E depois que começa a dar mau cheiro, ninguém aguenta ficar na casa. Então imagine o valor, avalia a preciosidade do sal em uma casa. Então Jesus está falando que o sal é precioso e está nos chamando de sal. O mundo em que nós vivemos, Deus está dizendo: o mundo é a carne e vocês são o sal. O mundo é esta carne, que se não for o sal, vai apodrecer. Por que o mundo está podre? Eu vou dizer claro aqui, tem irmãos brasileiros no meu país, no meu segundo país, que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. Essa mensagem depois vai estar correndo por aí também no Brasil. Por que o Brasil está nesse exato momento apodrecendo? Apodrecido. Por que está esse caos? Por que está essa maledicência? Por que está essa corrupção? É porque os milhares e os milhões de cristãos no Brasil não estão salgando o Brasil. Um país sem o sal, ele se corrompe. Um país sem o sal, ele vai apodrecer. Um país sem o sal, que é a igreja de Cristo, vai fazer, aleluia, inalar mau cheiro por aí, aleluia, porque o mundo está já o maligno, porque a igreja de Cristo está de braços cruzados. O sal é para conservar, o sal é conservante. Jesus está falando 2000 anos atrás, algo que é atual hoje para nós. Porque as palavras de Jesus, ela tem valia para sempre. Nós temos valor, nós somos preciosos, e aonde nós estivermos, lá no seu trabalho, lá na escola, lá no bairro, lá no apartamento, no prédio, lá na cidade, aonde você estiver, não vai apodrecer, aleluia, não vai dar mau cheiro, porque você é o sal, aleluia, que tira o odor da onde você está. Aleluia. O sal, Jesus está chamando nós de sal, irmão. Explica, pastor. Jesus está nos chamando de sal. Vós sois o sal. Se nós somos sal, é preciso fazer a diferença. Olhe para cá. O sal, ele conserva. Aonde você chega, aonde você está, é preciso você
conservar aquele lugar. Você sabe por que o mundo não está num mau cheiro horrível? Você sabe por que o mundo ainda está? Você sabe por que o mundo ainda existe? Você sabe por que ainda as pessoas ainda existem? É por causa da igreja. Eu vou explicar isso para você entender. Se você pegar um quilo de carne e colocá-la no canto, sem salgá-lo, sem colocar no conservante, que é o sal, aquela carne perderia, porque iria juntar moscas, iria vir pelos ventos os micróbios, aquela carne iria entrar nesse processo e ela iria ser consumida pelos vermes. Deixa eu dizer para você aqui, para te explicar. Você sabe por que o mundo ainda não foi consumido? Porque os germes, os vermes que dá na carne não conservada, ela consome. Se você colocar lá, você vai ver que passando 4, 5, 6 dias, já não vai haver mais, ela desaparece. Você sabe por que ainda existe mundo? Você sabe por que ainda existe pessoas no mundo? Por causa do sal, por causa dos fiéis, por causa dos crentes, por causa do selo. Pastor, mas deixa eu perguntar para o senhor: nós somos tão poucos em Portugal, e quem disse para você que para salgar precisa de muito sal? Você cozinha 1 quilo de arroz, mas é só uma pitadinha de sal, meia colherzinha, daquela colherzinha pequenininha, é meia dela para 1 quilo de arroz. Então, só basta uma colherzinha, aleluia, só basta uma colherzinha de sal da pequenininha para a Vila Franca de Xira. Só precisa uma pitadinha de sal para a Grande Lisboa. Se tiver só uma pitadinha de sal, não vai apodrecer e não vai perder. Aleluia! Só basta umas 3 colherzinhas de sal, aleluia, para a nação portuguesa, para essa nação não se perder. O sal já está aqui, deixa eu ver o outro aí, aleluia. Este país não perderá. Lá na empresa que você trabalha, na casa que você trabalha, no hotel que você trabalha, no armazém que você trabalha, só basta uma pitadinha de sal. Agora deixa eu dizer para você uma coisa. O sal, ele conserva. Mas existe uma outra preciosidade do sal, que não é simplesmente também só conservar. O sal serve para conservar? Serve. Mas o sal também serve para dar sabor. O sal, ele serve para dar sabor. Jesus está dizendo assim: vós sois o sal.
vocês é quem conserva o mundo. Jesus está dizendo: vós sois o sal, vocês é quem dão sabor ao mundo. Quem já comeu aqui comida sem sal? Irmão, se tem uma coisa que é ruim, coloca aquele pedaço de picanha, aquela costeleta, coloca aquele costelão de boi, bem assadinho, bem no jeito. Agora, eu vou dizer uma coisa para você: se não tiver sal, dá sabor. O que dá sabor aos alimentos é o sal. O sal dá sabor. E para dar sabor não precisa pôr muito. Nós somos o sal da terra. É preciso entender que lá na empresa onde você trabalha, é você quem dá sabor àquela empresa. É você quem vai dar sentido de viver naquela empresa. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: olha como é tão interessante, como é tão importante você nesta empresa. Você dá sabor a esta empresa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ver um sal que não dá sabor? Você quer ver um sal que não faz diferença nenhuma? É o insípido. O sal insípido não dá sabor. Sabe por quê? Porque é um sal que perdeu a qualidade de sal. Ele pode chegar em qualquer lugar que ele não vai fazer a diferença. Porque tem pessoas que têm vergonha de dizer que é sal. E não precisa nem dizer, as pessoas sabem. Eu quero ver você comer uma comida e você não identificar se tem sal ou não. O sal faz a diferença. Se você comer algo, uma comida que não tem sal, logo você vai sentir que não tem. É perceptível, porque o sal, ele dá sabor aos alimentos. Aquela salada gostosa, regada com limão mirim, com aquela pitadinha de sal em cima, dá sabor. Até uma laranja azeda, se jogar um pouquinho de sal em cima, vai dar sabor. Encheu a boca d'água, né, irmão? Tu és o sal. Você tem que fazer as pessoas encher a boca d'água quando você chega.
atenção. Eu vou falar algo aqui muito forte. Porém, tem ser. Por isso é que eu, pastor Robson, particularmente não gosto de show. E também não gosto que as minhas ovelhas e que os meus jovens vão para show. Porque lá no show tem alguém que quer aparecer. E os que querem aparecer não é sal, porque Jesus Cristo disse que nós somos sal da terra para trazer sabor. Aleluia, não é para aparecer, porque tem gente que quer pregar, mas é para aparecer. Tem gente que quer cantar, mas é para aparecer. Tem gente que quer fazer, mas é para aparecer. Então você não é o sal que Jesus está falando, porque o sal ele desaparece quando ele dá sabor. Aleluia. O que nós estamos vendo no século 21, e é isto que está dificultando o Evangelho de Cristo Jesus na terra. Você quer ver a diferença? É quando você realmente é sal. Sal que quando for ser usado desaparece. O sal está sempre visível à dona de casa, mas quando o sal é usado, ele desaparece. O que eu estou dizendo é o seguinte: no momento em que você começar a ser usado, você some, você desaparece, porque só tem um que vai aparecer, o nome dele é Jesus. Quem mandou você vir para a escola bíblica? Então vai aprender. As palavras de Jesus têm significados. Vós sois o sal da terra. Então, nós temos que dar sabor, sem sermos percebidos, vistos. Na hora que você está comendo o alimento, procura o sal para ver se você acha. Ele desaparece. Ele desaparece, mas ele deixa a marca.
deixa sabor. Eu estou dizendo que aonde você passa, aonde você vai, você não é percebido, mas deixa sabor, deixa gostinho de quero mais. Aleluia. Quando é que ele vai vir pregar de novo aqui? Aleluia. Eu estou sentindo, aleluia, a falta. Quando é que ela vai cantar de novo? Eu estou sentindo a falta. Quando é que ele vai dirigir o culto de novo? Eu estou sentindo a falta. Quando é que o ministério do louvor vai cantar de novo? Eu estou sentindo a falta. Aleluia. O que é saboroso, todo mundo quer, todo mundo quer. Aleluia. E quando faz falta, quando sai, quando some, todo mundo procura. Quando eu estava morando, pastoreando, há 8 anos e meio atrás, na cidade de Padre Bernardo, no estado de Goiás. Um dia eu viajei, e quando eu cheguei de viagem, eu recebi um telefonema da primeira dama da cidade, a mulher do prefeito. E a palavra dela foi esta: Pastor Robson Ferreira, eu quero te pedir, pelo amor de Deus, não viaje mais. E eu perguntei para ela: por quê? Que pedido desesperador é esse? Ela disse: porque todas as vezes que o senhor viaja, acontece uma catástrofe na cidade. E era verdade, só sabia a notícia. Você, meu irmão, quando está numa cidade, está em um bairro, está numa empresa, você tem que fazer a diferença, para as pessoas sentir a sua falta. Não a falta da sua pessoa em si, mas a falta do efeito que você faz, aleluia, com a sua presença. Vós sois o sal da terra. Todas as vezes, o que nós mais vemos nos dias de hoje são as pessoas querendo aparecer. Você sabe, e eu vou dizer aqui uma coisa para você, todos nós aqui sabemos, que todas as vezes que nós comemos uma comida, um alimento, que o sal aparece, estraga a comida. Salgou, a comida perde o valor. O sal não pode aparecer. Então, por que tem tanta gente que gosta de aparecer? Por que as pessoas, escute, querem cantar? Eu vou encostar mais pertinho aqui, para que o meu rosto venha mais perto um pouco mais da câmera. Eu vou falar com pessoas que estão do outro lado, pessoas que estão aqui. Por que tem pessoas que, se a igreja estiver vazia, com 4, 5 crentes, ele não quer cantar? Por que tem gente que quer guardar a mensagem? Porque tem pouquinha gente na igreja. Porque tem pessoas que não querem cantar no ministério de louvor logo no início, porque tem pouca gente. Por que tem pessoas que querem dar o CD para cantar
pessoas, sabe? É porque querem aparecer. Aqui não é lugar de aparecer. Se você quer aparecer, quer aparecer, amarra no pescoço como medalha uma melancia e vai para a praça. Na igreja não é lugar de ninguém aparecer. Aqui é lugar de Jesus aparecer, a glória descer, o poder descer, a unção descer, e antes desaparecer. Um dia, uma irmã disse assim para mim, terminou o culto, e uma irmã me procurou e disse: pastor, eu estou fascinada com o teu anel. Eu usava um anel de formatura, e eu fiz tanto para formar e usar aquele anel. E aí a irmã disse o seguinte para mim: quando o senhor prega aqui, o senhor vira para lá, a luz bate no anel e resplandece. Quando o senhor vira para lá, e a irmã foi falando do meu anel, que o meu anel brilhava, e que a luz batia no anel, e aquilo foi me entristecendo. Eu disse: meu Deus, Jesus me perdoa. Eu tinha descido do altar com tanta alegria com a mensagem que eu tinha entregue, eu tinha levado para o povo, mas aquilo me abateu. E aí eu passei a noite abatido, foi uma noite terrível para mim, fiquei inquieto. Quando foi no outro dia, nós fomos almoçar em uma fazenda de uns irmãos, e eu estou dirigindo calado. Minha esposa: meu filho, estou vendo que você está um pouco calado, está acontecendo alguma coisa? Não, filho, não está acontecendo nada. Está acontecendo nada, já aconteceu. Aí eu dirigia, olhava para o meu anel, e vinha na minha mente o brilho do teu anel. Eu disse: Senhor, eu pensei que o Senhor é quem estava brilhando em mim, e quem está aparecendo é o meu anel. E dirigindo e pensando, e a lágrima seca rolando aqui no canto escondido da esposa. Vai eu dirigindo, aí me deu aquela ira santa. Eu peguei a mão no anel e arranquei o anel. Falei: você vai brilhar em outro canto, não na minha vida, nunca mais. A minha esposa está maluco. Eu disse: está maluco coisa nenhuma. Quem vai brilhar na minha vida a partir de agora é Jesus, é Jesus, é Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã? Porque tem uns por aí que querem se apresentar. É um sapatão cor de ouro que brilha. Tem uns que vêm como um papagaio para chamar a atenção mesmo, porque quer aparecer mesmo, porque quer ser visto mesmo, porque quer ser olhado mesmo. Na igreja de Cristo, quem tem que ser percebido, aleluia, não é você. Vós sois o sal da terra, e quando o sal vem, ele desaparece. Por
que as pessoas querem tanto aparecer? Vida íntegra, vida santa, vida pura. Você sabe onde que o sal... Você sabe onde que o sal tem que aparecer? É no quarto reservado. Lá é o lugar de aparecer. Trancado, fechado. Lá é o lugar. Lá você pode gritar, lá você pode vestir o terno bonito, a roupa bonita, pode colocar o anel, pode colocar a pulseira, pode colocar o cordão, pode colocar o tamanho que quiser, pode ficar com o nariz empinado. Faça tudo isso e se coloca de joelho e vai falar com ele. Aleluia. Então diga assim: eu sou sal, eu dou sabor, e nesta hora eu desapareço. Então lembre-se, todas as vezes que você for ser usado, você precisa de desaparecer. Não fique preocupado, você que ministra no louvor, você que canta no ministério de louvor, você que está no ministério de louvor, não fica preocupado com o número de pessoas que tem na nave da igreja, com o número de pessoas que estão do outro lado, aleluia, assistindo. Não olha para isso, olha que você está adorando, é para Jesus, é para louvor, é para a glória dele, é para a exaltação do Senhor. Então por que que às vezes murcha, cai? Por que que às vezes alguns até faz biquinho e esmurece, não quer cantar mais, não quer pregar mais, não quer mais? Sabe por quê? Porque quer aparecer. Eu vou dizer aqui uma forma boa de aparecer. Vá ali para a estação do comboio, na segunda-feira, às 5h30 da tarde, na hora que o comboio começar a derramar, você começa a gritar: Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Aí alguns vão te xingar, aí alguém vai chegar e dizer: você está incomodando. Daqui a pouco vai aparecer a GNR e dizer: rapaz, está maluco, para com isso, você está empatando o povo passar. Vá aparecer lá. Vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. O sal faz a diferença. Nós fazemos a diferença. Nós temos que influenciar. O sal influencia. O sal faz a diferença. O sal influencia. Agora escute o que Jesus disse. Eu estou na parte A do versículo. Tem a parte B, a C e a D. Vós sois o sal da terra. Agora escute. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se o sal for insípido, insosso, com que há de salgar? Com que há de se temperar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que inventou esse negócio de frigorífico,
depois que inventou agora no século 20, porque até no século 19, passando para o século 20, o sal era ainda o melhor sistema de conservar que existia. No século 19, passando para o século 20, com a descoberta e com a invenção do frigorífico, da geladeira, o sal começou a perder a sua valia para temperar, ou seja, para conservar. E é justamente isso, queridos. Desde quando começou a aparecer as igrejas geladeiras, desde quando começou a aparecer as igrejas frigoríficas, disse que esse negócio de sal, irmão, o sal, ele traz graça, ele traz sabor, traz graça, traz vida. Deixa lá a carne no congelador para você ver, um mês, depois quando você tira para você ver, como é que está. Agora coloca a carne no sal, conserva ela no sal, com bem sal. Veja o bacalhau. O bacalhau fica ali o tempo todo, de um ano para o outro. Aí você sabe o que acontece? Por isso que você vê o bacalhau feito uma tábua. Quando você coloca no congelador, em vez dele vir mais fino, ele vem mais grosso. Quando coloca no congelador, meu nobre Wanderson Martins, ele vem mais grosso, inchado. Não é assim? E tem gente até usando disso para enriquecer. Não conhece a história do frango bombado com água e gelo? Não conhece a história do camarão? O camarão é desse tamanhozinho assim, ó. Aí põe para congelar, fica 2 anos congelando. Aquele bicho vai pegando gelo. Aí quando você olha lá, você pensa que aquilo é tudo camarão. Depois quando você mete água fervendo nele, ele fica desse tamanhozinho assim, ó. Então, deixa eu dizer para você, a carne, quando você coloca sal nela, todos os dias, com a penetração do sal, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai saindo a água, ela vai diminuindo, mas ela vai ficando consistente. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Desde quando, escute porque é forte, e é mensagem não tirada da geladeira. Quando começou a aparecer essas igrejas sorveterianas, essas igrejas geladas, desde quando começou o frigorífico a existir, pararam de usar o sal. Porque eles acham que conservar no gelo é melhor. Quantos estão me compreendendo? Diga amém. Amém. Mas só que esqueceram de uma coisa.
quando, lá na cidade de Luxemburgo, não é assim, irmão Jorge Humberto? Lá na cidade de Nova York, lá na Bélgica, lá na Rússia, quando começa o tempo ficar muito frio e que começa a gelar e que começa a juntar a neve e que toma conta das ruas, das rotundas, e começa a cidade ficar toda gelada, que as pessoas não podem passar nem pela calçada, eles usam a estratégia do sal. Eles pegam o sal e dizem assim: o melhor método de acabar com o gelo é... Eu estava na Suíça e eu estava andando e aquele tanto de gelo, eu disse: nunca vi tanto gelo. Aí vinham os trabalhadores de lá para cá, e aquela pessoa que mora lá, que estava comigo, disse assim: aguarda um momentinho para você ver, fique assistindo para você ver. E eu fiquei de cá assistindo, e aí vem eles com a máquina jogando sal, jogando sal, e de repente, devagarinho, nós ficamos de cá olhando. Aquela neve, aquele gelo foi baixando. E eu disse: o que é aquilo que eles jogaram? Eu disse: sal. Eu disse: sal? Que sal é esse poderoso? É aquele que Jesus disse em Mateus capítulo 5 e versículo 13. A Europa está congelada, a neve tomou conta deste continente, mas Jesus levantou a neve como sal, aleluia, para abaixar o gelo. Eu vou encerrar. Irmãos internautas, meus amados irmãos, o sal serve para conservar, serve para dar sabor. O sal tem poder. Eu vou repetir: o sal tem poder. Agora escute: se o sal for insípido, olha o que Jesus disse: para nada serve. Se o sal for insípido, para nada serve. Pode até ser sal, mas se for insípido, não vai servir para nada. Não dá para dar sabor em nada, não dá para conservar nada, não irá influenciar nada, porque a maioria dos cristãos na terra não está fazendo a diferença. É porque é sal insípido.
há 10 anos nunca saiu do lugar, há 50 anos nunca saiu do lugar. Tem igrejas, templos, foram abertos há 50 anos, com 10 pessoas, e está com 8. Não fazem a diferença. Sal insípido, que ninguém vê a diferença. O que eu estou dizendo para você é que você é sal e é preciso fazer a diferença. A igreja é o sal da terra. Aonde você chega, você cura. Aonde você chega, você conserva. Aonde você chega, você dá sabor. Que tipo de influência você está fazendo na escola, jovem? A podridão está tomando conta deste mundo. A pedofilia, podridão. O homossexualismo, o lesbianismo, podridão. Até se vê crente cristão sendo amigo de lésbica, sendo amigo de homossexual, sendo amigo de traficante, de bandido, de ladrão, de assassino, de criminoso. De pessoas que têm a boca porca, que andam xingando o dia todo. E o sal não faz diferença nenhuma. Que sal é esse? Sal insípido. Sal que não gera nada. Sal que a carne está se perdendo e continua se perdendo. Sal que não tem coragem de abrir a boca. Sal que não tem coragem de influenciar. Sal que tem se influenciado, achando que é a si mesmo e que não tem nada a ver. Não podemos ser inimigo de ninguém, mas uma coisa é certa: é preciso, conhece alguém que está no mundo do lesbianismo? Fale! Do homossexualismo? Fale! Nas drogas, no tabagismo, na prostituição, no adultério? Fale! Na idolatria? Fale! Você é sal! Convoco para fazer a diferença. Eu vos convoco para ser o sal da terra. Faça a diferença no Facebook, no Instagram, faça a diferença no Twitter, faça a diferença no YouTube, faça a diferença nas redes sociais, faça a diferença. Eu tenho medo. É sal insípido, sal que não tem sabor e que não faz nada. Joga em cima do gelo, não faz nada. Em cima da carne, não faz nada. Sal insípido. Olha o que Jesus está dizendo: esse sal não presta para nada, a não ser pisado pelos homens. Vou repetir para encerrar. Este sal não serve para nada a não ser
ser pisado pelos homens. Deus abençoe você pela internet, e que o Senhor Jesus lhe convoque como sal, sal da terra, sal para influenciar, não para ser influenciado, para fazer, para agir, para dar sabor, para conservar e para fazer o reino de Deus crescer. Aleluia.